pontos bastante polêmicos, está em discussão no Congresso Nacional a reforma política do país. A ideia seria transformar o sistema eleitoral, corrigir falhas e combater problemas do atual sistema político brasileiro. E os debates envolvem temas diversos, como o financiamento de campanhas, coligações partidárias e a proporcionalidade dos votos. Mas a preocupação de que a reforma, como está sendo moldada, não altere o problema da corrupção no país, além de afetar a participação popular e até a democracia. Para nos explicar um pouco mais sobre o assunto, nós conversamos com o cientista político, pesquisador da pós-graduação em Ciências Sociais da PUC Minas, professor Carlos de Vasconcelos Rocha. Muito obrigada pela presença, professor. Eu que agradeço. Bom, primeiro vamos falar o que é essa reforma, assim, qual que é o objetivo dessa reforma, chamada reforma política? Tá. Olha, em primeiro lugar, é importante colocar que o pressuposto inicial da reforma é um modelo de decisão pública, das decisões que dizem respeito à sociedade como um todo, ao Brasil, que é um modelo democrático, não é? Ou seja, a origem da vontade, a origem da soberania da tomada de decisões públicas vem da população. Agora, transformar esse princípio em algo viável, algo prático, pressupõe regras. Não é? Como que nós vamos apurar essa vontade, né, de um eleitorado hoje em torno de 120 milhões de pessoas e transformar essa vontade em decisões. Tá? Então, o pressuposto é discutir as regras que transformam a vontade, a intenção da cidadania brasileira inscrita nos votos em representação, em tomada de decisões. Tá? Então, esse é o princípio básico que orienta todas as regras sobre sistema eleitoral, sobre sistema representativo em toda a democracia no mundo. E nós temos uma multiplicidade de soluções e que tem consequências. Tem consequências em relação ao perfil que as pessoas que vão tomar decisão em nosso nome, elas vão ter em relação a essa vontade do eleitorado. Agora é uma reforma, a gente sabe que o país está passando por uma crise política e viemos de vários acontecimentos graves e importantes, né, que mudaram os rumos aí da nossa história. Ela é necessária por quê? Olha, isso tem uma polêmica em torno disso, em torno da necessidade da reforma. Não é? Nós temos especialistas, autores, políticos que defendem uma reforma mais compreensiva, mais ampla. E nós temos outros que defendem pequenos ajustes nas regras que nós temos. Eu, particularmente, me filio naqueles que acham que pequenos ajustes funcionam mais. Por quê? Porque essas regras elas só vão maturando ao longo do tempo. Se a gente vai modificando radicalmente as regras que orientam a nossa compreensão do sistema político, a nossa postura em relação às nossas manifestações, isso se torna complicado. Né? A ideia de institucionalização pressupõe um costume, um tempo, etc. Né? Necessidade, creio que tem alguns pontos importantes. Né? Por exemplo, um já foi decidido sobre financiamento da nossa democracia, que temos aí uma balbúrdia que é um grande problema de toda democracia, que é a captura da vontade pelo poder econômico. Então, o poder econômico é algo que distorce a vontade popular em qualquer lugar do mundo. Então, é algo que a gente tem que minimizar. Tá? Então, esse seria um aspecto, por exemplo, né? Fortalecimento dos partidos seria outro, estou falando de uma posição. Sim, claro. Né? Então, particularmente, eu acho que reformas são necessárias, mas limitadas, né? Incrementais, pouco a pouco. O grande problema, que é falar em reforma, que já é algo que está sendo discutido há muito tempo e que eu reputo que é um problema fundamental, é que nas condições que nós temos, não há legitimidade para falar em reforma. Nós tivemos um golpe na democracia brasileira,
A democracia brasileira foi violada por um impeachment que ele é ilegal. Uma omissão do nosso judiciário. O judiciário omisso e judiciário que tem um viés de interesses políticos. Né? Nós temos ministro supremo que dá opinião política o tempo inteiro. Como é que um juiz de futebol, por exemplo, pode torcer para um time e para o outro, pode orientar um time, faça isso? Isso é uma, uma esculhambação. Isso é uma questão. Um Congresso Nacional que deu o golpe, com deputados que, na grande maioria, está todo mundo devendo a justiça. Nós estamos numa situação que é uma continuação do golpe falar em reforma política. Reformulando de acordo com os interesses. Exatamente. Um grande problema da reforma política é que quem orienta a reforma tem interesse nos resultados. Não é? E o que nós estamos vendo hoje é uma tentativa descarada desse pessoal de se manter no poder e de adotar regras que os mantenham no poder e, mais do que isso, que os mantenham longe da justiça e da punição. Uma dessas formas de se perpetuar no poder seria esse chamado distritão que está sendo discutido. Exatamente. O que seria esse distritão? Seria um sistema eleitoral que privilegiaria os que têm mais apelo público, os que têm mais dinheiro e etc. Então, como é que ele funciona? O distritão é o seguinte: até então, o que é vigente hoje e que é um princípio de toda democracia, o eleitor vota, o voto dele vai pro partido, soma-se todos os votos que o partido teve de todos os candidatos. Esses votos são, você tira uma proporção em quantas cadeiras esses votos teriam no parlamento, por exemplo, e divide os votos dentro do partido. Então, o que significa o que acontece hoje? Você privilegia os partidos políticos. Por que isso é importante? Porque quando a gente vota no indivíduo, é muito mais fácil esse indivíduo violar o que ele prometeu para a gente do que um partido político que tem uma linha, um partido político que estabelece padrões para o comportamento dos seus membros e etc. Então, os partidos são a garantia da democracia. Nós temos um problema que seria um ponto de reforma, que nossos partidos são muito pouco democráticos. Eles têm donos, e isso é muito ruim. Então, deveria ter regras para que os partidos funcionassem de forma mais democrática. Com esse distritão, o que acontece? Você vota e vão ser eleitos aqueles candidatos que têm mais votos. Não é? Por exemplo, um partido que tem um tanto de voto, ele divide entre os seus candidatos e pode entrar. Um candidato pode ganhar tendo menos voto do que um outro candidato do outro partido. Não é? Por quê? Porque é a soma dos votos do partido. Coligações. Por que se faz coligações? Para você junta um tanto de partidos, soma os votos daquele aglomerado. E vai para... O distritão não, é puramente candidato. Partido político acabou aí. Não existe mais partido político. No candidato. Os candidatos que tiverem mais votos ganham. E geralmente o que vai acontecer? As mais conhecidas, figurinhas mais conhecidas, os mais ricos e etc. Não quer dizer que não ocorre isso. Isso ocorre, mas eles estão aprofundando esse tipo de resultado. E com outro agravante, as minorias vão ter muita dificuldade de representação. Não é? Por exemplo, os partidos trazem apelos que são de minorias, etc., para dentro deles, e esses candidatos podem entrar na medida que eu defendo uma causa minoritária aqui, um outro lá no norte de Minas, um outro lá, a gente soma esses votos dentro do partido e consegue eleger alguém. Tá? Professor, a gente está caminhando para o fim da nossa entrevista, mas queria que o senhor falasse, na prática, assim, da forma como as coisas estão indo, já haveria alguma mudança para a eleição do ano que vem, 2018? Olha, o que está se vislumbrando é que sim, mas está difícil. Por exemplo, a tentativa de se votar
num primeiro momento, o Distritão, ela foi abortada, porque viu que não tem acordos. Aí estão inventando um Distritão, como é que é o nome? Distritão parcial, que aí já coloca a partir do meio, que é ou seja, é uma esculhambação geral. Foi adiada, uma coisa que não existe no mundo, em nenhum lugar do mundo. Né? O Distritão existe no Afeganistão, Sim. Na Jordânia deu errado, eles mudaram, e em lugares aí, uma população que tem 58 pessoas, o outro tem 200 mil pessoas, etc. Não é para o Brasil. Então, por que é difícil votar reforma política? Porque todo mundo faz o cálculo, como é que eu vou ficar nessa história. E o grande problema é ter um acordo sobre isso. E o que eu acho é o seguinte, financiamento de campanha, né? Acabou o financiamento privado. O que eles vão fazer? O que eles propuseram, mas já estão voltando atrás? O fundo. 0,5% da receita. O que daria para cada candidato o dobro de recursos do que o financiamento privado dava. Agora, quem que vai tomar conta desse dinheiro? As cúpulas partidárias. Para quem que esse dinheiro vai? Para aqueles mesmos que controlam as cúpulas e que, enfim, problemáticos, não é? E uma outra questão que eles tentam colocar ainda é que você não ter obrigação de contabilizar de onde vem o dinheiro. Sim, o que então, é gravíssimo. É uma coisa lamentável, mas era uma coisa esperada. Tá não é? certo. Quando você viola a democracia brasileira, você passa por cima de regras, vira terra de ninguém. E é o que está acontecendo. E a gente tem que levar para o que o nosso arcebispo Dom Valmor diz. Precisamos de uma reforma ética e moral, não é isso? Mais do que qualquer outra coisa. Agradeço. Tá bom. Agradeço a presença do senhor aqui, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau.